Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai de infinito amor, infinita misericórdia e bondade, estamos diante da Tua santa presença nessa noite, Pai. Nós cantamos a Ti com todo o nosso coração, dizendo que não há um Deus maior do que o Senhor. Tu és grandioso, Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe. Nós, como povo do Senhor, estamos nesse lugar para Te dar honra, glória e louvor. Queremos, ó Pai, nessa noite ter o nosso coração transformado pela mensagem do Evangelho. Por isso necessitamos que Teu Santo Espírito venha nos conduzir, venha iluminar a nossa mente, venha abrir o nosso coração para que compreendamos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e também move em nós um amor mais forte, mais íntimo pelo Senhor, que o nosso coração se alargue, se abra para o Senhor, que venhamos, ó Deus, a fazer a Tua vontade em todas as coisas. Fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, e em nome de Jesus, amém. Como medir a saúde espiritual de uma igreja? Como saber se uma igreja é verdadeiramente bíblica? Alguns vão medir a igreja baseados nas emoções. Se uma igreja é emocional, se você sente aquele impacto, aquela emoção, as lágrimas correm os seus olhos, então essa verdadeiramente é uma igreja boa. É claro que nós devemos ter emoção, sim. Nós devemos adorar a Deus também com as nossas emoções, também com os nossos afetos. Mas medir a saúde espiritual de uma igreja apenas pelo motivo dela ser emocionalista ou não, não é recomendável pela palavra de Deus. Alguns vão medir a saúde espiritual de uma igreja baseados na sua estrutura. Se é uma igreja grande, se é uma igreja aconchegante, se tem um bom louvor, se tem boas salas, se tem bons ministérios bem desenvolvidos, se eu tenho um bom lugar para deixar os meus filhos, lugar para estacionar meu carro, se tem ar-condicionado para os dias de calor, então essa é verdadeiramente uma igreja boa. É claro também que estruturas são boas para a igreja, fazem parte da dinâmica e da vida da igreja e podem inclusive beneficiar o crescimento e o desenvolvimento de uma igreja. Mas medir uma igreja somente pela sua estrutura e pelos seus ministérios também não é recomendável pela palavra de Deus. Então, alguns vão medir a saúde espiritual de uma igreja baseados na sua doutrina, nos seus ensinamentos, naquilo que ela prega, naquilo que ela leciona, naquilo que ela ensina. E verdadeiramente, esse é um bom termômetro espiritual para uma igreja. Se uma igreja prega a verdade, se uma igreja é sadia
doutrinariamente, se uma igreja é bíblica, é expositiva, é portadora da mensagem do Evangelho, essa também, certamente, é uma igreja boa. Mas mesmo assim, esse não é o termômetro exclusivo sobre a saúde ou o estado espiritual de uma igreja. É claro que essa é a principal marca de uma igreja verdadeira, e essa marca distingue uma igreja verdadeira de uma falsa igreja. As falsas igrejas não pregam a verdade, são heréticas em seus ensinamentos, não expõem aquilo que a Bíblia afirma sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a igreja, sobre o povo de Deus e sobre a vida cristã. Mas eu gostaria de dizer também, baseado no texto que nós lemos, que somente doutrina verdadeira, somente o ensino genuíno, não é suficiente para nós batermos o martelo e dizermos que essa igreja é espiritualmente saudável. É preciso mais do que isso. É preciso isso, mas não apenas isso. É preciso também que seja uma igreja que ame a Jesus Cristo. É preciso que seja uma igreja não apática, não indiferente. É preciso que seja uma igreja que adore a Jesus verdadeiramente, não apenas através de uma doutrina verdadeira, mas através de lábios que professam um profundo amor por Jesus, através de corações que realmente quebrantados, contritos, louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, se prostrem diante de Jesus. Portanto, não basta apenas zelo doutrinário, é preciso também zelo no amor, no fervor espiritual, na devoção a Jesus Cristo, para que assim a igreja seja uma igreja saudável. Então, a principal marca de uma igreja saudável é a pregação e o ensino genuíno da palavra de Deus. Mas ela precisa, através desse ensino, através da sã doutrina, se deleitar, se alegrar, verdadeiramente se dobrar diante de Jesus, ou em outras palavras, amar a Jesus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças. E a Bíblia diz que uma igreja, aliás, um povo que realmente ama o Senhor, vai também obedecer os seus mandamentos. No final das contas, essas duas coisas, zelo doutrinário e fervor espiritual e devoção, são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. A verdadeira pregação, ensino, a verdadeira exposição da palavra, a verdadeira compreensão do Evangelho, das boas novas da salvação em Cristo Jesus, deve nos levar essencialmente a uma devoção sincera, a um amor apaixonado por Jesus, a um amor fervoroso por Jesus. Jesus não quer apenas uma igreja fiel na doutrina. Jesus quer uma igreja que o ame, que o adore em espírito e em verdade, que seja uma igreja consciente que Ele está no nosso meio, e isso deveria fazer com que o nosso coração se prostrasse diante dEle. E a nossa confissão de fé de Westminster, ela fala que até mesmo as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagoga de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Haverá sempre um povo
que adora a Jesus verdadeiramente, que adora a Deus com o coração quebrantado e contrito, não apenas de lábios que professam, mas de um coração entregue em adoração. Então essa palavra de Jesus é uma palavra para as igrejas. Lembre-se, irmãos, que o Apocalipse, a partir aqui do capítulo 2 e o capítulo de número 3 também, mostra as cartas que Jesus envia para 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus, ele não tem apenas uma opinião a respeito dessas igrejas. Jesus, ele tem um diagnóstico exato. Ele sabe exatamente qual é a condição de cada uma dessas igrejas. Para umas ele tem tanto elogios como advertências. Para outras ele tem apenas elogios. Para outra ele tem apenas advertências. Essa carta que nós lemos, Jesus tem tanto elogios, e ele começa com elogios, parece que está tudo bem, parece que realmente, verdadeiramente, essa era uma igreja boa, mas Jesus então faz uma advertência severa a ela, a respeito do seu amor. O escritor usado pelo Espírito Santo é o apóstolo João, aquele que caminhou com Jesus, aquele que conheceu Jesus. Ele não apenas foi chamado para ser um dos 12 discípulos, para caminhar com Jesus durante seu ministério, mas mais do que isso, ele fez parte daquele grupo seleto dos 3, Pedro, Tiago e João. E além disso, ele teve a oportunidade de, naquele momento, reclinar o seu ouvido sobre o peito de Jesus e ouvir as batidas do seu coração. Não apenas isso, ele também teve a oportunidade de viver mais tempo que os demais apóstolos, que sofreram previamente o martírio de várias maneiras, crucificados, queimados, decapitados. Mas o apóstolo João teve a oportunidade de terminar a sua vida na ilha de Pátimos. E lá, preso naquela ilha de exilados, ele tem a revelação do céu. O próprio Jesus aparece novamente para ele, não agora em fraqueza, como na cruz do Calvário, com aquela coroa de espinhos, com o sangue vertido, sendo cuspido, esbofeteado, zombado pelos malfeitores, crucificado, não daquela maneira, mas agora ele vê Jesus Cristo em toda a sua glória, ressurreto, assunto aos céus, à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, em grande poder e glória, com olhos como chama de fogo, com pés que pisará sobre todos os inimigos, pés de bronze, que representam todo o domínio, todo o poder, a sua majestade que irá levar à destruição de todos os seus inimigos. Da sua boca saía uma espada afiada, que demonstra que a palavra dele tem todo o poder, tem poder para penetrar entre alma e espírito, tem olhos para sondar mentes e corações. João teve a oportunidade de ver o Senhor Deus em carne, na pessoa de Jesus Cristo, andar com ele, ver os sinais, as maravilhas, os prodígios, colocar o seu ouvido sobre o coração do Mestre, pastorear as igrejas que Jesus permitiu que ele pastoreasse, e agora tem a oportunidade de receber do Espírito Santo e do Jesus ressurreto, com todo poder e glória, a revelação sobre as coisas que hão de acontecer. E a primeira coisa, então, que Jesus quer falar através de João é sobre o estado, a condição espiritual, doutrinária das igrejas. E a primeira delas, irmãos, é a igreja de Éfeso.
E isso é muito importante nós compreendermos, irmãos. A base definitiva para saber se estamos indo de acordo com a vontade de Jesus ou não é a própria palavra dele. E talvez em forma de carta fique mais fácil de nós compreendermos. Acho que todos nós gostamos de receber cartas, né? Apesar dessa prática ter sido um pouco extinta da nossa sociedade, né? Ainda assim, como é bom a gente receber de alguém uma mensagem. Jesus tem uma mensagem para a igreja de Éfeso. Mas não apenas para a igreja de Éfeso. Jesus tem uma mensagem para nós cristãos hoje. A palavra de Deus não mudou. A vontade de Jesus não foi alterada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquilo que ele diz que deve ser realmente praticado, continua em vigor, continua valendo para nós nos dias de hoje. Aquilo que Jesus condena, aquilo que Jesus adverte, aquilo que ele repreende, também serve para nós nos dias de hoje. Portanto, se quisermos medir verdadeiramente quem somos, não apenas como instituição, mas como igreja viva do Senhor Jesus Cristo, nós temos que olhar para o que ele diz, e não apenas de forma coletiva, muito menos denominacional, mas de forma individual, porque a igreja é formada por pessoas, por gente, por cristãos. Portanto, a análise deve ser introspectiva. Não adianta apenas uma análise do todo, se eu não olhar para mim mesmo, me colocar diante de Jesus e deixar que Ele transforme o meu coração e andar segundo aquilo que Ele quer de mim, para que eu faça a minha parte e os outros também façam a deles. Então Jesus começa primeiramente falando quem é o destinatário dessa carta, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Jesus está mandando uma carta para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade que havia muito misticismo, que havia adoração a deuses falsos, havia muito paganismo. É lá que existia o templo da deusa Diana, a rainha dos Efésios. É lá que o apóstolo Paulo planta essa igreja, nessa cidade. O apóstolo Paulo pastoreia a igreja durante 3 anos, e Atos capítulo 20 nós vemos a despedida dele. Depois, quem tem a oportunidade de pastorear a igreja de Éfeso é o jovem Timóteo, e quando Paulo manda as 2 cartas para Timóteo, envolve também o contexto de Timóteo pastorear a grande igreja de Éfeso, aquele jovem tímido, mas que deveria ser um pastor segundo o coração de Deus. E essa igreja tem a oportunidade também de ser pastoreada pelo próprio apóstolo João. Portanto, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, manda essa carta, mas certamente as suas emoções também estão envolvidas aqui. Certamente o seu coração também é exposto, porque ele teve contato com essa igreja. Ele teve contato com Jesus, com os discípulos e também com essa igreja. Mas aqui, nesse momento, especificamente, quando o livro de Apocalipse foi escrito, talvez no ano 95 da era cristã, essa igreja já estava na sua 2ª geração de crentes. E aquele zelo, aquele amor, aquela paixão, aquele amor e aquela devoção pela glória de Jesus Cristo estava se esfriando. Então eles conseguiram conservar a sã doutrina, o fundamento dos apóstolos, o fundamento que o apóstolo Paulo deixou, que Timóteo lutou para que permanecesse, mas eles não conseguiram manter o fervor espiritual. Eles declinaram, eles encolheram. Ao invés de abrir o coração, de dilatar o seu amor por Jesus, eles se atrofiaram em sua devoção. E o anjo da igreja aqui é o pastor da igreja. Anjo significa mensageiro na Bíblia.
Então, a posição teológica melhor para a gente interpretar essa palavra anjo é o pastor, é o líder daquela igreja. E talvez também toda a liderança, que são os mensageiros que transmitiriam essa mensagem para a igreja. Lembre-se que essas cartas deveriam ser lidas na igreja. Então deveria tomar aquele pergaminho e ler em voz alta para toda a congregação, pelo líder da igreja. Então Jesus, ele trabalha primeiro na liderança da igreja. E primeiro dando os seus elogios. Mas antes de entrar em elogios e advertências, ele se apresenta. Isso é muito importante para nós. Jesus se apresenta aqui no versículo 1 como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha essa palavra, irmãos. Conserva. O que significa isso? Aqui a palavra significa que ele guarda essa igreja dentro da palma da sua mão. Significa que ele toma a igreja nas suas mãos e protege ela, e guarda ela, zela por ela. E é por isso que ele vai trabalhar com ela. É por isso que mostra que ele não desistiu dela. E ele quer trabalhar com a liderança. Ele conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Veja comigo aí, capítulo 1, o versículo anterior, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esse é um mistério revelado. Então a gente sabe aqui que são as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. O que significa isso, irmãos? Que Jesus não apenas conserva a igreja toda na sua mão direita, mas Jesus está falando que os pastores da igreja, os líderes da igreja, estão nas mãos de Jesus. E por isso prestarão conta sobre como eles pastorearam a igreja. Prestarão conta pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, pelas suas atitudes e pela forma que eles apacentaram o rebanho de Deus. E é muito comum que Jesus faça isso, muito lógico, porque uma liderança que está fraca criará também uma igreja fraca. Uma liderança forte gerará uma igreja forte. Quando a gente quer falar sobre uma criança, normalmente a gente vai até o pai ou a mãe. A gente vai para os líderes. E normalmente nós enxergamos os reflexos da criança nos pais. Normalmente nós enxergamos que as coisas que as crianças praticam, sejam boas ou ruins, são reflexos direto daquilo que seus pais são. A igreja, da mesma maneira, a igreja normalmente reflete aquilo que está sendo ensinado e a forma com que a liderança está vivendo como igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele também não apenas conserva na sua mão direita as 7 estrelas, mas o versículo de número 1 diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Significa que Jesus anda no meio das igrejas. A igreja não é um lugar apenas físico e estrutural. A igreja é um organismo vivo e espiritual, e Jesus está no meio dela. Jesus anda no meio dela. Jesus conhece cada pensamento, cada inclinação. Jesus sabe tudo sobre você, tudo sobre nós, tudo sobre o seu povo. Jesus não está do seu trono distante olhando a igreja.
Jesus está no meio da igreja. Isso traz para nós duas coisas. Primeiro, um conforto por saber que Jesus está conosco, como Ele mesmo havia prometido: eis que estou convosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Ele está no meio do seu povo. Mas isso também deve trazer a nós uma reverência e um senso de responsabilidade, de saber que nós estamos prestando contas àquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo enxerga e que está conosco com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade, e nada se ocultará dos seus olhos. Está com a liderança conservada na sua mão direita e está no meio do teu povo, sondando mentes e corações, não só da igreja de Éfeso, mas nós, cristãos, hoje, devemos ter o mesmo senso e saber que isso deve trazer para nós um zelo por Jesus Cristo, uma paixão e uma vontade de cumprir a vontade de Deus. Versículo 2, então, ele começa a fazer elogios para essa igreja, mostrando primeiro que ele conhece a igreja. Conheço as tuas obras. A palavra aqui usada para conheço é uma palavra de profunda intimidade, também utilizada para o contexto de casamento, de conhecimento íntimo. Jesus está falando que ele sabe exatamente tudo a respeito da igreja. O noivo sabe tudo a respeito da sua noiva. Conheço. E ele conhece o quê? Primeiro nos diz as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Irmãos, aqui existe um fundamento de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que trabalha. Aqui está falando as tuas obras e o teu labor. É uma igreja que definitivamente trabalha. O que é trabalhar na igreja? É fazer tudo aquilo que envolve o serviço a Deus, no reino de Deus. E aí entram os ministérios. Não os ministérios no sentido estrutural, mas os ministérios no sentido orgânico. Aquilo que nós fazemos para as pessoas, para os perdidos lá fora, para os perdidos aqui dentro, para aqueles que precisam de aconselhamento, para aqueles que precisam de ensino, para aqueles que precisam de um conforto da parte de um irmão, para aqueles que servem para que o culto a Deus continue sendo oferecido de maneira que Ele se agrade de nós, para aqueles que servem como diáconos, como pastores. Tudo isso envolve labor, perseverança. E a gente sabe, irmãos, que trabalhar na obra de Deus não é algo fácil. Não é algo que está inerte a todo tipo de dificuldade e tribulação. Na aula de conflitos na igreja que eu fiz no seminário, o professor ele parafraseou um versículo dizendo assim: onde dois ou mais estão, ali há conflito. Parafraseando a fala de Jesus. Onde dois ou mais estão, há conflito, há dificuldade. Quando a gente coloca dois pecadores juntos num espaço menor e pequeno, onde nós precisamos trabalhar as nossas diferenças, há dificuldade. E não só as dificuldades de dentro, mas as dificuldades de fora. Aqui no caso, perseguição. Perseguição de fora e falsos mestres adentrando no seio da igreja. E então Jesus ele elogia essa igreja que não parou de trabalhar em meio às dificuldades, continuou com profundo labor, com profundo zelo pelas obras. Todo cristão genuíno foi salvo pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie diante dele. Mas o versículo 10, como nós lemos de Efésios 2, diz que nós somos salvos pela graça para as boas obras, a qual Deus preparou para que nós andássemos nelas. O cristão que não trabalha está com defeito de fabricação. Normalmente
vem do coração esse problema. Vem talvez do desânimo, por causa das intempéries e dificuldades. Mas essa igreja continuou trabalhando, e aqui Jesus usa a palavra perseverança. Perseverança. O que significa perseverar? Perseverar é você continuar fazendo aquilo que você julga ser correto, e no caso do cristão, pela palavra de Deus, e eu não desanimo de fazer essas coisas por causa de dificuldades. Eu consigo transpor as barreiras. Eu consigo passar pelos vales, sabendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não desanimo, e ainda que eu desanimo, eu não desisto. Jesus se agrada de alguém que persiste, de alguém que persevera, de alguém que continua labutando, trabalhando. Irmãos, a gente vai trabalhar às vezes na igreja e não vai ver o resultado instantâneo. Às vezes a gente vai trabalhar e parece que nem sempre a gente vê o fruto do nosso labor. Mas durante esse período de tempo, entre semeadura e colheita, o Mestre trabalha em nós e mede a nossa perseverança. Você é um irmão que tem perseverado? E Jesus, então, ele elogia, ele conhece. Talvez você pense assim, e é normal de nós, seres humanos caídos, pecadores, pensar assim: nossa, mas eu faço, e ninguém reconhece. O que Jesus está dizendo aqui? Eu conheço, eu sei. Portanto, façamos para Jesus, para a glória dEle, para o louvor do nome dEle. E depois o texto nos diz, ainda no versículo 2, que eles não podem suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, os homens maus que adentraram na igreja, e o apóstolo Paulo havia alertado sobre isso em Atos 20, depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós e tentarão destruir o rebanho. Falsos apóstolos. Quando os falsos apóstolos entraram naquela igreja, que era doutrinariamente saudável, precavida, zelosa na sã doutrina, ela rejeitou esses homens. Ela colocou eles contra a parede. E aqui também vale um título de rodapé: se naquele tempo haviam falsos apóstolos, quem dirá hoje? Quantos falsos apóstolos nós vemos por aí, não? E olha que interessante, eles falam de si mesmos: eu me declaro apóstolo. Misericórdia. Jesus escolheu os 12 apóstolos, lembra? Não pela sorte, mas pela vontade divina, tanto que ele orou a noite inteira, depois desceu do monte e escolheu os 12. Nós não fazemos nada a nós mesmos, é Ele que faz. E aqui está falando, viu, esses homens eram falsos, e vocês, eu conheço vocês, vocês colocaram eles à prova, e os achastes mentirosos. A mentira sempre aparece, irmãos, como dizem por aí, a mentira tem perna curta. Uma hora ou outra ela é evidenciada. Os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pastores, todos eles não passam de maneira nenhuma despercebidos aos olhos de Jesus. E às vezes a gente pergunta, né? A pergunta do salmista no Salmo 73, por que os ímpios prosperam? Ó Deus, por que tu deixas isso acontecer? Por que o Senhor não manda raio, fogo do céu e consome eles logo? Mas a resposta é porque o nosso Deus é longânimo. E também porque Ele tem propósitos específicos que nós desconhecemos. Mas quanto maior o tempo da mentira, maior o juízo. Quanto mais Ele permite e a pessoa continua no erro, no engano, na dura cerviz,
na falta de arrependimento, por conta da sua própria soberba, se declarando aquilo que não é, uma hora ou outra é desmascarado pelo próprio Jesus, não pelos homens. Nós não temos olhos como chama de fogo, nós não sabemos o que se passa no coração das pessoas exatamente, mas Jesus sabe. E versículo 3 ele fala de novo: vocês têm perseverança, vocês continuam trabalhando e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste, presta atenção, e não te deixaste esmorecer. Já viu alguém esmorecido? Sinônimo de cabisbaixo, desanimado. O verdadeiro cristão, irmãos, não desanima. As provas vão acontecer sim. Olha o que fala aqui: suportastes provas. Eu e você estamos sendo provados. Não pela liderança, nem por homem algum, mas por Jesus. Para que serve a prova? Serve exatamente para refinar a nossa vida, a nossa santidade, o nosso zelo e a nossa devoção a Jesus. Serve para arrancar de nós as coisas supérfluas. Serve para tirar de nós aquelas coisas que no meio da tempestade não servem para nada. E nós precisamos agarrar a Jesus firmemente. Louvado seja Deus pelas provas. Louvado seja Deus porque em meio às provas existem aqueles que não esmorecem. Existem aqueles que não desistem. Existem aqueles que perseveram e que continuam fazendo a vontade de Jesus. E então, irmãos, o versículo 4, depois de todos esses elogios, o versículo 4, vem uma severa repreensão. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, a Bíblia diz, Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o mundo se levante contra nós, ainda que as pessoas difamem o nosso nome, se Deus estiver conosco, nós estamos bem. Mas aqui, a questão é entre os cristãos e Jesus. E se Jesus tem algo contra nós, isso é muito grave, isso é muito severo, isso é muito importante e não deveria de maneira nenhuma passar despercebido por nós. Tenho, porém, tem um mas aqui. A gente faz isso às vezes também, né? A gente fala, nossa irmão, você é tão bom, você fez isso tão legal, isso é tão bom em você, mas isso aqui, porém, é complicado. E Jesus, ele entra no cerne da questão. O cerne do cristianismo, irmãos, é o amor a Jesus. O primeiro e maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Portanto, se o amor se esfria, se o amor mingua, se esvai, há um problema grave a ser resolvido. E o amor por Jesus é medido por Ele mesmo. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. A medida do amor é dada pelo próprio Jesus, lá na cruz do Calvário. A medida do amor de Jesus é seus braços abertos, estendidos por nós. É um amor sacrificial. É um amor que se doa, que se entrega. É um amor que morre para si mesmo, para que o outro possa viver. O nosso amor por Jesus precisa seguir o mesmo padrão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Significa que eles já tiveram esse amor em um determinado momento, mas que agora não tem mais. Talvez a primeira geração de crentes dessa igreja de Éfeso, talvez os primeiros 30 anos daquela igreja, eles conseguiram manter tanto
a saúde doutrinária quanto o amor. Mas a segunda geração manteve a saúde doutrinária, a sã doutrina, a sã pregação, o verdadeiro ensino, mas se esvaziou no amor. E aqui a gente peca gravemente se nós somos encontrados da mesma maneira. Então, irmãos, não é suficiente nós fazermos parte de uma igreja bíblica. Também é necessário um verdadeiro amor. E talvez, às vezes, a gente deixe o nosso coração pelo caminho, na nossa jornada cristã. Talvez a gente ache que basta frequentar uma igreja séria, bíblica, fiel, e que está tudo bem. Por isso que a leitura da palavra é tão importante. Não para a gente saber a opinião de um homem nem de um pregador, mas para a gente saber o que Jesus tem a respeito de nós. Como eu disse no início, pessoalmente, intimamente, aquilo que só você e Jesus sabe. Você ama Jesus? A resposta para essa pergunta talvez possa ser dada. É possível ver esse amor na sua vida, dando as primícias para Jesus de tudo: tempo, dinheiro, amor, devoção, relacionamentos, trabalho, um zelo pela glória de Deus. Você tem pensado em Jesus? Quando você acorda, quando você vai trabalhar, quando você se relaciona com as pessoas, ou você encara pessoas antes de se encontrar com Jesus? O Senhor Jesus, ele teve uma crítica muito severa aos fariseus. E ele usa aquela palavra de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lábios envolve palavras. A boca fala o que o coração está cheio. Isso é verdade. Mas ainda assim, às vezes, a nossa fala não condiz com o estado do coração. A gente professa com os lábios algo que não está no nosso interior. O nome disso é hipocrisia na Bíblia. Eu sou de uma maneira por dentro e de outra maneira por fora. Eu declaro de forma exterior uma verdade a qual eu não estou vivendo internamente, espiritualmente, com Jesus Cristo. É mais ou menos, irmãos, você pensa comigo, um casal que tem um casamento estável, duradouro e longo, e o cônjuge, um dos cônjuges, faz tudo certinho dentro do casamento. Não adultera. No caso dos homens aqui, lava a louça, varre a casa, trabalha dignamente, honestamente, respeita o cônjuge, ou a esposa, ou o marido, não fala mal da pessoa longe, não murmura contra ela, não fala contra ela nenhum tipo de agressão verbal, muito menos física. Todas essas coisas são extremamente boas, não é verdade? Mas imagina que essa pessoa faz tudo isso, mas não ama mais a pessoa, não ama mais o cônjuge. Que tipo de casamento é esse? Que tipo de relacionamento? É suficiente você ter uma pessoa com você que faz tudo certinho, mas que não te ama mais? É o caso dessa igreja, Jesus está dizendo. É o caso desse povo que estava em Éfeso. Eles faziam tudo certinho. Labor, perseverança, sã doutrina, pregação, ensino, rejeição dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, mas um amor esfriado, diminuído, e por que não dizer extinguido, ou, como diz o texto, abandonado na beira do caminho. O apóstolo Pedro é
uma personificação dessa verdade. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, eu ficarei ao seu lado, eu permanecerei contigo, Senhor. Pedro, Pedro, você me negará 3 vezes, antes que o galo cante. E quando Jesus vai trabalhar com a vida de Pedro, lá depois que Pedro já tinha abandonado o ministério, voltado ao barco de pesca, o que Jesus trabalha com ele ali naquele diálogo? O amor. Qual é a pergunta de Jesus? Pedro, tu me amas? Tu me amas verdadeiramente? Ah, você sabe, Senhor, que eu gosto de você. Jesus não aceita esse patamar de amor. E Jesus pergunta, insiste, até que Pedro fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu gosto de você. Você sabe que eu esfriei no amor. Você sabe que depois que eu te abandonei lá na cruz, eu esfriei, eu esmureci. Meu coração está apático, indiferente a ti, Senhor. Mas Pedro foi restaurado. Por quê, irmãos? Porque Pedro se arrependeu. Qual que é o conselho de Jesus para essa igreja? Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual que é o conselho de Jesus para essa igreja? Primeiro, lembrar. Tenha consciência. Puxa na sua memória o que foi que aconteceu, aonde você esfriou, quais foram os acontecimentos que te levaram a esfriar o seu amor por Jesus. Volta lá. Ainda que temporalmente não seja possível eu retomar as situações que já passaram, o meu coração precisa voltar lá. Lembra-te, pois, da onde você caiu. E então eu faço o que depois que eu me lembrar? Arrepende-te. E arrependimento aqui não é chorar só, não é apenas declarar: arrependa-te e volta às práticas da primeira obra. Em outras palavras, se coloca no eixo, endireita os teus pés no caminho da justiça, no teu amor por Jesus, na tua devoção, na tua leitura bíblica, na tua oração, no jeito de você trabalhar, se relacionar com pessoas. Volte a se preocupar com a glória de Deus na sua vida. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Jesus está falando é: se vocês não se arrependerem, eu vou extinguir vocês do mapa. E tristemente a igreja de Éfeso realmente foi extinta do mapa. Depois de algum tempo, essa igreja já não existia mais. Essa igreja virou um lugar inabitável e apenas a lembrança ficou. Mas, irmãos, enquanto há vida, há esperança. Enquanto Jesus sabe a respeito do nosso estado, ainda que seja dificultoso, ainda há esperança, irmãos. E a esperança é o que? O arrependimento. Arrependimento de pecados. Confissão de pecados. É mais ou menos como uma pessoa que está respirando por aparelhos. Ninguém perde a esperança enquanto ela ainda está viva. E Jesus, ele está falando: vocês estão com uma dificuldade no cerne do cristianismo de vocês. Arrependam-te. E depois ele volta a fazer elogios, versículo 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram pregadores da imoralidade, instigavam as pessoas a comer comidas sacrificadas a ídolos e a deuses falsos, instigavam a imoralidade sexual e toda sorte de pecaminosidade no seio da igreja. Portanto, irmãos, quando a gente olha agora
o versículo 6 e constrói de novo todo o pensamento da carta, nós estamos falando de uma igreja que trabalha com profundo labor, que tem perseverança, que não desanima, e que agora, somado a esse versículo 6, não é uma igreja imoral. É uma igreja que tem uma moralidade, um padrão moral, mas é uma igreja que abandonou o seu amor por Jesus. E no versículo 7, a conclusão da carta é a seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui há uma promessa. Nós cantamos: incomparáveis são as tuas promessas. Ó Jesus, nosso Salvador, as suas promessas permanecerão. Aí você pensa: essa igreja foi extinta do mapa, então Jesus não vai cumprir essa promessa? Lembre-se, irmãos, que Jesus sabe muito bem separar o joio do trigo. Lembre-se que Jesus nunca olha para uma igreja de maneira denominacional, nem de maneira coletiva apenas, mas também individual. Portanto, essa promessa final, no versículo 7, é para aqueles que na igreja de Éfeso verdadeiramente se arrependeram. Portanto, dentro de uma mesma igreja, no mesmo grupo, tem aqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos. Tem aqueles que acatam o conselho de Jesus, se arrependem, que voltam a amar Jesus de todo o coração, de toda a alma, e tem aqueles que não se arrependeram e continuaram no erro e no engano. Não conseguiram voltar ao lugar de onde caíram. Tiveram seus olhos cegados. Não ouviram o que o Espírito Santo diz às igrejas. Qual que é a promessa? Nós terminamos com isso. A promessa é um retorno para o jardim do Éden. Não para o Éden lá de trás, de Gênesis capítulo 1, mas para o futuro lugar que os crentes viverão. Lá estará a árvore da vida. Lá estará o paraíso de Deus. Lá nós habitaremos aonde existe toda a justiça, toda a paz, toda a alegria, toda a adoração. E lá nós cantaremos, se nós somos cristãos genuínos, arrependidos e devotos a Jesus, para todos sempre nós cantaremos a Ele, diante do trono do Cordeiro. E lá nós viveremos em profunda comunhão com Deus, ao que vencer, ao que suportar, ao que me amar. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu. E não porque nós não estamos sujeitos ao erro, e nós deveríamos nos arrepender até mesmo dos nossos arrependimentos, que muitas vezes são superficiais, externos e não interiores. Mas em Cristo, se eu creio na mensagem da cruz, na salvação em Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus, eu estarei lá. Eu estarei participando das bodas do Cordeiro. Como diz lá em Apocalipse 21, vi novos céus e nova terra. Lá o mar já não existe, as tribulações não entrarão lá. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e nós viveremos para sempre com Ele. Que nós possamos, irmãos, então, pedir a ajuda do Senhor, para que nós possamos o amar genuinamente, verdadeiramente, de todo o coração. Que nós possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Convido o grupo de cântico a vir à frente, vamos cantar uma canção, depois nós vamos orar. Gostaria de convidar os irmãos presentes a se colocar em pé. Gostaria também que você aproveitasse esse cântico para colocar a sua vida diante de Deus,
para que verdadeiramente você pense sobre o seu estado espiritual, sobre a sua condição diante de Jesus. E se você ama a Jesus verdadeiramente, que você possa confessar não apenas com os lábios, mas com o coração completamente devoto a Ele, não apenas nessa noite, mas todos os dias da sua vida.